Sejam bem-vindos ao quarto módulo, Preparando Professores e Pregadores para o Reino de Deus. Hoje, nós vamos apresentar a vocês dois tópicos por excelência. O primeiro deles diz que professores e pregadores se dedicam a apresentar o ensino com o máximo empenho possível. Eu sei que vocês observaram bem a frase, se dedicam, máximo, empenho, fala aqui realmente de algo para dar ênfase. Queremos dar ênfase na apresentação. Esse é o primeiro ponto aqui. Há uma dedicação para apresentar. Não pode ser de qualquer jeito, de qualquer forma, de qualquer maneira. Não, nós precisamos nos empenhar ao máximo para alcançar esse objetivo. E o segundo, quero abordar também, são professores e pregadores usam bem o seu tempo na preparação do assunto a ser ensinado. Se nós vamos ver a questão da apresentação do assunto ou do conteúdo, aqui nós vamos ver a preparação desse conteúdo. No primeiro momento aqui nós não vamos ser mais práticos, vamos ser, obviamente, um tanto quanto fundamentados, primeiro na palavra, para depois aprender na prática como fazer isso. Então vamos lá. O texto que quero compartilhar é Esdras, capítulo 7, versos 8 a 10. Diz assim: Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei. Pois no 1º dia do 1º mês, partiu da Babilônia, e no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Desse texto, quero que vocês observem comigo 4 pontos. Vejam que o primeiro deles, nós podemos usar para professores e pregadores, dizendo que professores e pregadores devem andar na vontade do Senhor e serão por eles abençoados. É assim que apresenta a vida de Esdras. Vocês viram no texto. Segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Então, o primeiro ponto que nós podemos olhar para esse texto e dizer, olha, nós precisamos estar debaixo da vontade de Deus. Precisamos fazer aquilo que agrada a Deus. E a boa mão de Deus vai estar sobre nós. A nossa apresentação e a nossa preparação depende muito disso. Quanto mais debaixo da graça de Deus, da mão de Deus, nós seremos mais instrumentos úteis. Seremos pessoas que Deus vai usar para transformar outras vidas. Não há como ser diferente. Se nós não estivermos debaixo da vontade de Deus, se nós não estivermos de acordo com a vontade de Deus, certamente a nossa aula, a nossa mensagem, ela não vai ter a mesma amplitude, a mesma profundidade, a mesma aplicabilidade. Então eu quero que vocês observem para o texto. Esdras foi um homem muito usado por Deus. Para ensinar, para fazer, nós já vamos ver isso. Mas em primeiro lugar, ele estava debaixo da boa mão de Deus. O outro ponto que o próprio texto fala é que ele, obviamente, dispôs o seu coração. Dispor o coração não é o sentimento que está em jogo. Nós temos uma ideia, muitas vezes errada, de que coração é sentimento, é igual a sentimento. Não, na realidade, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós entendemos que quando fala de coração, fala de mente. Aonde está o nosso coração, aí estará o nosso tesouro. Quando nós colocamos a nossa mente para funcionar no lugar certo, quando nós a dispomos para fazer aquilo que agrada a Deus, então nós vamos alcançar bons objetivos. Professores e pregadores dispõem seus corações para buscar a lei do Senhor. E aqui é um fato distintivo. O que eu tenho visto hoje são professores e pregadores que querem falar ao coração do povo, que querem falar palavras que agradem ao povo, que querem suprir uma necessidade material, espiritual, sentimental do povo. Eles querem ser úteis para o povo.
Mas quando nós olhamos para o texto, aqui nós encontramos um homem que dispôs o seu coração não para agradar o povo, para falar aquilo que o povo quer ouvir, mas para aquilo que está na palavra de Deus. E a palavra de Deus não fala aquilo que nós queremos ouvir, mas fala aquilo que Deus quer que nós ouçamos. Aquilo que Deus quer que nós entendamos e pratiquemos. O Esdras dispôs o seu coração, a sua mente, e disse: eu quero buscar a lei do Senhor. Eu quero entender o que Deus quer para a minha vida e para a vida dos meus irmãos. O outro ponto vem em seguida dizendo que professores e pregadores dispõem os seus corações para cumprir a lei do Senhor. E aqui nós queremos fazer a distinção. Uma coisa é saber da lei de Deus. Uma coisa é você decorar o que está na palavra de Deus. Uma coisa é você saber os mandamentos na ponta da língua. Outra, muito diferente, é colocar isso em prática. A palavra de Deus nos fala que nós não devemos mentir. Precisamos colocar isso em prática. A palavra de Deus nos diz que nós não devemos ser preguiçosos. Antes devemos trabalhar. Nós temos que colocar isso em prática. A palavra de Deus nos diz que nós devemos ser santos como Deus é santo. Nós devemos colocar isso em prática. Entre aquilo que está na minha mente e aquilo que eu transpareço, que eu mostro às pessoas, não pode estar desconectado. A disposição do meu coração deve ser para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la. O professor ou o pregador precisa ter isso na sua mente e no seu coração. Precisa estar bem claro com isso. Dizendo: não, eu quero realmente servir ao Senhor. Eu quero entender a palavra de Deus. Eu quero realmente saber o que a palavra de Deus fala para a minha vida e quero cumprir isso. E mais do que isso, então, vai dar a sequência para o texto, dizendo que professores e pregadores dispõem seus corações para ensinar a lei de Deus. Quando eu aprendo a palavra de Deus, quando eu pratico a palavra de Deus, então eu estou autorizado a pregar e ensinar. Já falamos sobre isso nos encontros passados. Nós precisamos falar daquilo que nós conhecemos, nós precisamos falar das nossas próprias experiências, nós precisamos falar daquilo que nós temos de conteúdo que o Senhor nos deu. Não há como ser um bom professor ou um bom pregador se você não tem isso no seu coração, se você não tem isso, esse desejo de cumprir a lei do Senhor. Como você vai ensinar os outros? Muito bem, dentro dessa lógica, professores e pregadores estão comprometidos com a mensagem. Eu estou literalmente preso, amarrado à minha mensagem. Aquilo que Deus revelou para a minha vida, aquilo que Deus quer que eu faça da minha vida, eu estou literalmente preso a isto, para poder ser um instrumento nas mãos de Deus. Eu sei que a palavra preso dá a ideia de algo que não pode ser livre, mas na realidade, pelo contrário, preso aqui eu quero falar de responsabilidade. Eu não posso ser irresponsável com as coisas de Deus. Eu não posso ser irresponsável com a palavra de Deus. Eu não posso ser irresponsável com a mensagem que eu tenho que transmitir. Então, nesse sentido, preso não é algo que falta liberdade, mas pelo contrário, me dá liberdade plena para agir dentro deste limite que foi traçado, que a palavra de Deus me apresenta. E aí nós entendemos o que Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ela não está libertando para você fazer qualquer coisa. Está libertando você para fazer aquilo que você deveria fazer, que é a vontade de Deus. Então nós precisamos cuidar não só com a apresentação da mensagem, mas com a preparação dessa mensagem. E a preparação dessa mensagem e a apresentação dessa mensagem começa nos preocupando com as nossas atitudes, com o nosso conhecimento, com a nossa bagagem com Deus. Professores e pregadores são instrumentos valiosos nas mãos do Senhor.
Deixe-me fazer aqui uma analogia. Todos nós conhecemos vaso. Um vaso desses de barro que serve para ornamento. Se esse vaso estiver rachado, como ele poderá ser útil? Você pode colocar uma planta ali, pode colocar a terra ali, mas na hora que você vai regar, a água vai escapar. E a planta vai ter a sua necessidade, ela vai ficar com falta de água, porque a água vazou, porque o vaso não era bom, porque o vaso está roto. Nós precisamos ser vasos bons nas mãos do Senhor, vasos úteis na mão do Senhor, vasos que possam realmente ser recipientes da graça de Deus para poder transportar a energia, a graça, a misericórdia de Deus através das suas palavras e dos seus ensinos. Nós somos bons professores, bons pregadores, quando nós somos úteis nas mãos de Deus como instrumentos que estão prontos, que não estão falhos, que estão inteiros, íntegros. Por isso, a necessidade de buscar essa santificação. Preparação da mensagem, a preparação do próprio professor passa por isso. Quero compartilhar com vocês outro texto bíblico para falar sobre isso. 1 Coríntios capítulo 1, verso 26 a 29. Diz assim o texto: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste ministério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Quando nós olhamos para as palavras do apóstolo Paulo, nós certamente ficamos constrangidos. Aqui nós entendemos que este homem está comprometido com o Evangelho, comprometido de corpo e alma. Ele é um missionário, ele é um evangelista, ele é um pregador, ele é alguém que está enfronhado no reino de Deus, de tal forma que ele se afadiga, que ele cansa, que ele expõe todas as suas forças para que os seus objetivos sejam alcançados. Quais objetivos? A revelação dos mistérios de Deus. Deus manifestou aos seus santos mistério que estivera oculto aos séculos e das gerações. Como quem diz, olha, agora Deus em Cristo nos revelou tudo isso, por que é que nós vamos ficar com esta informação para nós? Não, vamos repassá-la. Mais do que isso, o que nós vamos fazer com os nossos ouvintes? Vamos prepará-los, vamos cada vez mais capacitá-los. Queremos que eles sejam perfeitos em Cristo. Paulo diz assim, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. A ideia é de dar a ele todas as condições necessárias para ser uma pessoa digna na presença de Deus. A palavra de Deus transforma, a palavra de Deus faz maravilhas, mas nós precisamos pregá-la. O apóstolo Paulo diz assim, eu me esforço, eu também me afadigo, mais que o possível, diz ele, segundo a sua eficácia, a eficácia da palavra, que opera eficientemente em mim. Quer ser um bom professor? Quer ser um bom pregador? Então comece no cuidado, na responsabilidade, na apresentação da sua mensagem, mas antes disso, no preparo da sua mensagem. Tenha este cuidado, disponha o seu coração para ser um homem, uma mulher na presença de Deus. Disponha o seu coração para entender a palavra de Deus, para falar da palavra de Deus e não de outras coisas que não sejam pertinentes à palavra de Deus. Seja um bom professor que dispõe o seu coração para cumprir a lei do Senhor e para ensinar a lei do Senhor. Então você será
um instrumento aprovado. Então você será uma pessoa extremamente abençoada. Então você será útil ao reino. E você, e eu, e nós, como sacerdotes de Cristo Jesus, desse reino eterno, estaremos felizes porque estaremos fazendo aquilo que Ele espera de nós. Que Deus possa falar ao seu coração. Para meditar. Você está comprometido com a palavra do Senhor? Comprometido com responsabilidade? Comprometido com o seu tempo? Está comprometido com a palavra do Senhor? Seu coração está disposto a buscar, cumprir e a ensinar a lei do Senhor? Quanto tempo você reserva para preparar sua aula ou sua mensagem? Você é daqueles que leem o texto antes de vir para a igreja? Eu tenho que dar aula para os jovens. Então eu pego a revista dos jovens, dou uma lida, chego lá e vou apresentar minha aula. É assim que você faz? Pare e medite. Pense na responsabilidade que você tem. Pense no privilégio que Deus concedeu você, chamando você para ser um professor ou um pregador do Evangelho. Nos próximos módulos nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso e sobre como preparar a sua aula ou preparar a sua mensagem. Mas por hoje é só. Que Deus abençoe ricamente a sua vida.